Olá, tudo bem? Hoje eu quero resumir para você o livro O Peregrino. Bom, meu nome é Marlon Leuven, eu faço vídeos sobre resumos de livros cristãos e estudos bíblicos. Se você se interessar, segue aqui meu canal. Bom, no livro O Peregrino, esse é um dos grandes clássicos da literatura cristã. Livro escrito no século XVII e já reimpresso centenas de vezes. Algumas estimativas dizem que o livro já foi impresso mais de 900 milhões de vezes, o que o faria o segundo livro mais vendido da história depois da Bíblia. Nesse livro, de John Bunyan, ele conta a história de um homem, o chamado peregrino. Esse peregrino tem um nome que é cristão. E esse cristão, o livro conta como esse peregrino ele teve um sonho sobre como esse cristão fez a sua jornada de vida. Então, neste sonho, ele via um homem que encontrou um livro, uma analogia para a Bíblia, e esse livro mostrava o caminho para a vida eterna. E esse homem que leu esse livro estava na busca de como ele chegava nesse lar celestial. E para isso ele vai ao encontro de outro homem, chamado de evangelista, que lhe explica como seguir esse caminho, através da porta estreita. E aí o livro vai apresentando uma série de altos e baixos e desafios na vida do cristão no caminho até a seu lar celestial. Então o livro ele vai te apresentando vários capítulos em que esse cristão peregrino se encontra com os mais diferentes personagens. Todos os personagens têm nomes de situações da vida cristã. Tem o preguiçoso, tem o perseverante, tem a fidelidade, tem o mentiroso, tem o astuto, tem o sábio, tem a esperança. E aí ele vai encontrando esses personagens. Alguns personagens ajudam ele no caminho, outros tentam desviar ele. E assim ele vai demonstrando como ele segue esse caminho até que ele pode chegar na sua nova casa, a cidade celestial, o céu. O livro apresenta alguns detalhes interessantes. Por exemplo, no capítulo 1 já ele precisa se separar da sua esposa e de seus filhos que não acreditam que a Bíblia é o caminho certo para a vida eterna. E o John Bunyan, que escreveu esse livro, era um cristão da Inglaterra no século XVII, né? 1660, 1670. E quando ele se converte, através de algumas mulheres da Igreja Batista, ele começa a frequentar os cultos da Igreja Batista. Mas o que acontece é que naquela época na Inglaterra, a Igreja Batista era clandestina, pois a Inglaterra só aceitava a Igreja Anglicana. Então o John Bunyan começa a pregar na Igreja Batista e é preso por causa disso. E esse livro ele escreve dentro da prisão. Um livro que já durante a sua vida veio a se tornar muito famoso. Fato esse que John Bunyan, depois de ser solto da prisão, começa a receber muitos convites para pregar em igrejas da Inglaterra toda. Se você se interessa nesse livro, ou na vida de John Bunyan, existe um capítulo nesse livro aqui, Influência Sagrada, que eu já fiz um resumo, tá aqui o link na descrição, conta a história do relacionamento de John Bunyan com sua segunda esposa, Elizabeth. Então John Bunyan teve um primeiro casamento, antes da conversão dele, do qual surgiram 4 filhos. Quando a esposa dele falece, um tempo depois ele se casa com a segunda esposa, Elizabeth. Porém, no primeiro ano de casamento, John Bunyan é preso. E pelos próximos 20 anos do casamento, eles só podem ficar 3 anos juntos, o resto ele está sempre na prisão. E aí esse livro vai contando do relacionamento, como eles conseguiram manter um casamento, principalmente pela perseverança e fidelidade dessa mulher, Elizabeth. Ela engravidou do marido, mas aí perdeu o bebê. E a mulher teve que cuidar dos 4 filhos do marido com o primeiro casamento, além de sustentar o marido na prisão. Então contando dessa perseverança da mulher. Uma história muito interessante do casal, mas também essa história do peregrino, um grande clássico que nos ajuda a imaginar um pouco como é que anda a nossa vida de cristãos. Bom, se você gostou desse vídeo, curte ele aqui, compartilha para que o vídeo alcance mais pessoas. Se você já leu o Peregrino, também pode colocar aqui um comentário. Você provavelmente leu ele uma outra capa dessa capa que eu deixei aqui no vídeo, porque o livro foi reimpresso tantas vezes que existem inúmeras capas dele. Se você tem alguma dúvida, fique à vontade também, que eu te respondo com prazer. Deus te abençoe e até uma próxima.